E aí, pessoal, tudo bem? Então, primeiro queria agradecer a presença de vocês aqui na nossa aula remota. Essa aula é dando continuidade ao que a gente já vinha falando aí nas nossas últimas aulas de sistemas de transporte terrestre. E essa aula é continuidade da aula passada que a gente estava vendo aí, transporte ferroviário. Então, só para a gente recordar, esse tipo de transporte, ou esse modal de transporte, ele teve destaque aí no final lá do século XIX, até no começo do século XX, ali por volta dos anos 20, 30, né? Então era destaque. Então esse modal ferroviário ele tem a função e características que lhe proporcionaram uma grande eficiência. Então ele se consagrou aí como um veículo de transformação econômica e assumiu um importante papel estratégico na composição aí da matriz de todos os transportes. Então ele se iniciou lá na Europa, como eu falei para vocês a aula passada, no destaque das, quando a gente estava conversando a respeito da industrialização, do êxodo das pessoas do campo para a cidade. Então, esse tipo de transporte se destacou muito nesse período. Então, a Revolução Industrial desencadeou essas profundas mudanças, né? Então, essas mudanças estruturais dentro de todo um sistema de logística, sistema econômico dos países, e essas alterações permitiram o desenvolvimento desse transporte em vários países, que foi até na década de 30. Então, essa tecnologia ferroviária permitiu a diminuição sem precedentes aí dos custos de locomoção no mundo via redução de tempo de deslocamento e aumentando a segurança e a confiabilidade no transporte de bens e pessoas. Então, naquela época, o transporte ele era muito precário, né? Então as pessoas perdiam muito suas mercadorias, tinham muitos acidentes, então, por causa das vias muito precárias, e o transporte ferroviário veio para melhorar toda essa situação. E lembro quando eu falei para vocês que a velocidade da produção necessitava aí da maior velocidade que os operados chegassem até as indústrias e os bens materiais também chegassem, os bens manufaturados saíssem e eram distribuídos. Então, as linhas férreas melhoraram muito essa logística. Então, alguns estudos, como nos Estados Unidos, que o PIB, se não tivesse a linha férrea, seria de 10 a 20% menor até no final da década de 60. Outro estudo que eu mostrei para vocês na aula passada foi no Japão, né? Então, o PIB naquele país cresceu muito ali no período de 1875 até 1940. Então, o Japão era destaque. Então, as linhas férreas e o transporte ferroviário naquele país até 1940 influenciou e aumentou muito a, o seu ganho, né? Então, o seu PIB, o seu produto interno bruto relacionado aí a transportes. A provisão eficiente dessa infraestrutura atua em diversos sentidos. Então, um efeito muito rápido de impacto decorre do valor do frete. Então, o frete do transporte ferroviário ele é muito barato em relação a outros tipos de transporte terrestre, por exemplo, o transporte rodoviário. Então, a infraestrutura ela é cara, porém a tonelagem é muito grande. Então, o transporte rodoviário, a infraestrutura é relativamente barata, porém aí o preço do frete é muito caro. Também comentei com vocês que com a entrada da linha férrea, os países começaram a trocar produtos e esses produtos incentivaram aí a nova produção, onde esses produtos evoluíram, né, de qualidade, aumentou a competitividade entre os países, a troca de tecnologias. Então, esse tipo de transporte e essa relação com outros países melhorou bastante. Paramos quando a gente estava falando da regulamentação do modal ferroviário em alguns sistemas de transporte.
Comentei com vocês a respeito dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, atualmente, a sua indústria baseia-se na empresas de frete autofinanciadas, ou seja, as linhas férreas lá nos Estados Unidos, elas foram divididas, né? Então, até na década de 60 elas estavam muito onerosas e o mercado ferroviário estimulou a separação desses serviços operacionais entre as indústrias. Outro exemplo foi a Alemanha, que houve a separação dessas rotas regionais e nacionais de passageiros e transporte de cargas. Então, a contenção desses gastos burocráticos com trabalhadores atribuiu ainda mais redução dos déficits nesse setor. Outro exemplo foi a Inglaterra. Porém, a Inglaterra, como ela tem um sistema de transporte ferroviário muito antigo e ainda passa por um sistema monárquico, né? Então, grande burocracia lá para resolver os problemas do transporte ferroviário. E por fim, a gente falou do Japão. Então, o Japão, grandes tecnologias envolvendo o transporte de passageiros. Então, o Japão ele foi dividido em 7 áreas distintas aí ao longo do seu território e cada região com uma companhia privada responsável por administrar essa infraestrutura. Então, houve um ganho aí significativo da produtividade e na frequência dos serviços, apesar da redução aí das linhas e aumento das suas tarifas. Então, o Japão ele incentiva muito o transporte de pessoas e esse transporte ele é feito em grande aglomerado de pessoas. Então, cidades onde o número de pessoas e trabalhadores que se deslocam de um lado para outro é grande. Então, por isso, aqueles trens de alta velocidade, lá, os chamados trem-bala, eles têm grande fluxo naquele país e de uma cidade para outra. Também falei aqui para vocês das características do sistema. Então, os ganhos aí de escala dentro desse setor ferroviário são mais pronunciados quando a gente fala aí da infraestrutura. Isso ocorre porque a infraestrutura é um verdadeiro monopólio natural. Esse serviço de transporte ferroviário, por outro lado, demanda de uma menor escala, podendo haver aí várias empresas transportando produtos sobre uma mesma infraestrutura. Então, essa infraestrutura de custos ferroviários apresenta aí um período de renovação relativamente longo, que se estende aí por volta de 40 anos. Diferente, por exemplo, do transporte rodoviário, né? Então, a infraestrutura ela é feita rapidamente, porém aí a manutenção dela tem que ser periódica, diferente aí da manutenção de trilhos, que envolve aí, está por volta aí de 40 anos. Esses investimentos de fundação e terraplanagem são considerados não recuperáveis, porque são considerados como elementos de custo depois de concluídos. Então, a infraestrutura não tem como a gente mencionar, né, porque a gente vai fazer uma infraestrutura, envolve fundação, o preparo do terreno para a instalação dos trilhos. Então, depois, essa infraestrutura ela vai, ao longo do tempo, se manter, então por isso que ela é considerada aí não recuperáveis. Os gastos com vagões e locomotivas também implicam aí um investimento de bens com vida útil muito longa, em torno aí de 10 a 18 anos. E a principal vantagem que o modal ferroviário oferece se refere à capacidade de carregamento modal. Então, cargas de alta tonelagem são preferencialmente transportadas por ferrovias, em especial quando é necessário percorrer longas distâncias. Então, nos países continentais, o destaque é para o transporte ferroviário. Nesse gráfico aqui que a gente está vendo, eu mostro para vocês aí a estrutura ferroviária ao longo do tempo. Então, a sua duração, a média aí, para que seja reposta essa infraestrutura. Então, lá no vermelho, a locomotiva, em torno aí de 18 anos. Os vagões têm uma vida útil de 10 anos. Os trilhos, 40 anos. E como eu falei lá, a infraestrutura de terraplanagem e fundação, ela é não determinada e não recuperável, porque ela é feita e essa mensuração é feita depois que ela foi
Nesse outro gráfico, eu comparo aí o transporte rodoviário, em azul, depois tem uma área de competição e depois o transporte ferroviário. Então reparem ali naquela coluna da esquerda, onde a gente tem a quilometragem. E depois ao longo da linha a gente tem a carga transportada, né, tá mensurada aí em tonelagem. Então se a gente pegar um ponto, né, onde a quilometragem é muito alta e a tonelagem é muito alta também, o transporte ferroviário ele leva vantagem. Se a gente pegar um ponto de pequenas distâncias, porém com bastante tonelagem, é melhor a gente optar aí por um transporte rodoviário. Então, só para resumir, distâncias curtas, melhor transporte rodoviário. Distâncias longas, transporte ferroviário. E a área de competição ali em torno ali de 27 a 40 toneladas, então se distância de 800 a 1.600 quilômetros, é uma área de competição aí entre os dois modais. O modal ferroviário vai se destacar ainda por seus menores custos ambientais, em decorrência da menor emissão de poluentes das suas locomotivas e do menor impacto ambiental na construção de sua infraestrutura. Também se destaca pelo nível de segurança, que é superior em comparação aí com o modal rodoviário. Pois no transporte rodoviário a gente vê menos acidentes no que transporte rodoviário aí convencional. Aqui no Brasil, já comentei em outras aulas com vocês sobre a evolução aí da ferrovia. E lá na época do Império, né, então ela se destacou primeiramente porque o país era agrícola e agroexportador. Depois tem uma baixa atratividade aí dos empreendimentos na construção de ferrovias, onde todo mundo que tinha uma propriedade, então eles construíram lá as suas rodovias e eles tinham aí uma taxa de retorno que tinham que pagar para o Império de 5%. Quando houve aí o crescimento, né, aquela sensação de industrialização do Brasil, os donos dessas ferrovias, por causa aí dessa passagem do pessoal da parte agrícola para a cidade, então aí houve um declínio aí da produção agrícola e essas propriedades caíram muito seu rendimento e essas pessoas começaram aí a entregar as suas linhas férreas ao governo. Então, lá no final do Império, em 1889, a malha ferroviária do país já somava 9.500 quilômetros, sendo que o governo já era proprietário de 1/3 desse total. Então, as pessoas já tinham devolvido aí quase a metade de tudo do que era transportado. No começo do século XX, já lá na República, a economia brasileira passava por um período de transição. Então, a mão de obra assalariada crescia e o processo de industrialização se iniciava. A agricultura estava diminuindo e passava também a ser direcionada ao crescimento interno. A partir da década de 20, a construção de rodovias pavimentadas foi ampliada, passando a competir aí com as ferrovias e por recursos públicos. Isso representou uma perca de receita para esse modal e menos investimento em infraestrutura no setor. Apesar das dificuldades, durante os 30 anos aí que se seguiram até os anos 50, a malha ferroviária nacional se expandiu em mais de 8.000 quilômetros. Em 1957, foi criada aí a Rede Ferroviária Federal, com o objetivo de integrar sob uma mesma administração a rede ferroviária pertencente à União. Então, todas aquelas linhas férreas que foram devolvidas estavam agora todas na mão aí da União. E essa empresa foi criada para a unificação de tudo isso. Então, a criação da empresa
trouxe avanços aí para o setor, como o crescimento da tonelagem transportada e o aumento da produtividade do trabalho. Durante as próximas décadas, então, houve uma crise fiscal, principalmente na década de 80, e as receitas aí da rede ferroviária não eram mais suficientes para arcar com toda a dívida contraída. No final desse período, se iniciaram aí os estudos para a retomada da participação do capital privado do setor. Na década de 90, a malha aí da rede ferroviária foi concedida. Então aí a gente vê que houve uma repartição, então houve uma venda, né? Então essa malha ferroviária ela foi vendida e ela foi privatizada. Então nesse gráfico aí ou melhor, desse mapa, eu mostro para vocês aí várias empresas que pegaram essas linhas férreas distribuídas ao longo aí do Brasil. Então repare ali que na região sul a gente tem aquele azul escuro, pertencente ali à ferrovia Tereza Cristina. Depois a gente tem aquele azulzinho da Ferroban, o amarelo lá da Vale do Rio Doce. Então, se a gente analisar naquele panorama que todos os proprietários tiveram aí as suas tecnologias e cada uma dessas linhas aí, elas não são interligadas por causa da bitola aí dos seus vagões e de suas locomotivas. Então, uma não consegue transitar na linha do outro ou na infraestrutura da outra empresa. Os pontos positivos que hoje a gente verifica aí no sistema ferroviário nacional são o resultado de avanços das concessões à iniciativa privada. Então, as concessionárias se tornaram responsáveis pelos investimentos e na sua manutenção aí da malha concedida. A malha ferroviária brasileira alcançou em 2012 30 mil quilômetros de extensão, incluindo aí todos os trens urbanos e trens passageiros. O valor é inferior ao pico observado aí no início da década de 60, que a gente tinha aí mais de 38 mil quilômetros. Só que na década de 80 houve aí uma redução e uma reavaliação de todas essas linhas, né? Então foi diminuída aí um pouco das linhas que não tinham mais operação. Aqui nesse último gráfico eu mostro para vocês aqui a evolução da malha ferroviária. Então a gente tem lá aquele período do Império, lá de 1854 até 1890, ali que vai crescendo, né? Então tem um incentivo ainda, um crescimento aí até mais ou menos na década de 50 e depois ali na década de 60, quando a gente começa aí a introdução do transporte rodoviário, essa linha cai um pouco e depois se estabiliza ali mais ou menos ali nos 30 mil quilômetros. Então, as concessões das ferrovias trouxeram diversos ganhos para a estrutura logística nacional. E após esse período da década de 90, houve uma transição maior das ferrovias e observou um resultado positivo aí no patrimônio líquido após décadas aí de saldos negativos. Estão previstos aí dentro de um plano plurianual investimentos na ordem de aproximadamente 40 bilhões para a infraestrutura ferroviária. Algumas metas devem ser alcançadas, estão previstas aí para a expansão dessa malha, construção de acessos a portos, adequação de trechos ferroviários, bem como aí a manutenção permanente desses trechos. Então esses investimentos são ao longo de anos aí, passando aí por os primeiros investimentos durante 25 anos e depois uma previsão aí de mais 56 bilhões aí ao longo de 5 anos. Então, para a gente fazer algumas considerações finais e finalizar, então esse setor ferroviário é um grande transformador aí da economia em diversos países, inclusive no Brasil e aqui na América do Sul. São economicamente vantajosos devido aí ao seu frete, né? Então se consolida como o principal exportador mundial de produtos agrícolas de transporte. As características físico-volumétricas desses bens fazem com que haja uma escala de transporte ferroviário
gerando economias para produtores e competitividade aí dentro do mercado internacional. Além de uma grande capacidade de carga, a baixa emissão de poluentes e menos acidentes. Então, apesar desses benefícios apresentados, as vantagens do modal não são integralmente aproveitadas pela existência de diversos entraves, entre eles o âmbito de investimento, logística e planejamento. Pessoal, então nossa aula de transporte terrestre voltado aí ao sistema modal ferroviário se encerra aqui. Eu desejo a vocês saúde e nos encontramos aí na próxima aula. Obrigado.